Boa noite, povo de Deus, da Igreja de Nova Vida em Amendoeira. Sejam bem-vindas nessa live, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a nossa vida. O motivo pelo qual nós estamos aqui é porque desejamos transformar as nossas casas em lares. E a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, transformando os nossos lares em verdadeiros altares ao Senhor nosso Deus. Hoje é quarta-feira, seja muito bem-vindo, são 19h30 e nós estamos aqui para realizar um culto muito especial, ao Senhor nosso Deus, colocando as nossas vidas diante do Senhor, agradecendo a Deus. Eu coloquei aí na postagem escrita, o início com o Salmo de número 103, do verso de número 1 ao verso de número 22, que fala a respeito das misericórdias de Deus. Depois nós vamos para a palavra de Deus, que Deus colocou em nosso coração, que está ali em Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Depois vamos passear por Levíticos, capítulo de número 16, verso de número 10, verso de número 21, verso de número 22. Depois vamos até Deuteronômio, capítulo de número 8, verso de número 16. Depois, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versos 6 e 7. Depois vamos até Tiago, capítulo 1, verso 12. Depois Êxodo 17, verso 1 e verso 3. E terminando com 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 18. O tema desta noite, da mensagem que nós estamos aqui e que Deus colocou, é desertos da vida. Ou seja, na nossa vida nós sempre vamos passar por desertos ou situações. Mas eu coloquei bem explícito aí para você, para que você possa perceber, o deserto é uma fase, o deserto é uma etapa, o deserto é uma prova, o deserto não é lugar da tua vida. Mas eu quero celebrar, olha, sejam bem-vindas a irmã Patrícia, irmã Verônica, seja bem-vindo aí, cada irmão, cada irmã que estão se achegando, e ao longo dessa live, nós vamos falar o seu nome, se porventura nós não conseguirmos falar o seu nomezinho, mas que você possa se sentir abençoado em nome de Cristo Jesus, tá bom? Em nome de Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Então vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos. Salmo de número 103. Eu sempre estou instruindo a você que o livro de Salmos, a gente não chama Salmo capítulo, porque salmos são poesias, salmos são versos e prosas que eles cantavam os salmos, composição, Davi fez salmo, Moisés tem um salmo, várias pessoas fizeram salmos. Então aqui, um salmo de Davi, que fala a respeito da misericórdia de Deus. Salmo de número 103, do verso de número 1 ao verso de número 22. Será que você pode me acompanhar nessa leitura? Que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens na tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, é longânimo, assaz, benigno, e não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui consoantemente as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para que os temem. Quanto diste a oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E diz o versículo de número 13, como um pai que se compadece dos seus filhos,
Assim o Senhor se compadece dos que os temem. Se você teme o Senhor, diga glória a Deus. Isso, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para que os guardem, e a sua aliança, para que se lembrem dos seus preceitos e os cumpram. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedece a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a vossa vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia! Vamos bendizer o nome do Senhor. Vamos dizer para o Senhor, Senhor, eu glorifico o teu santo nome. Eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados. Eu quero te convidar, Espírito Santo de Deus. Quero te convidar, Senhor, Rei da Glória. Ah, Senhor, faz da minha casa um lar a ti, Senhor, e desse lar um altar para a tua glória, Senhor. Vem, Senhor meu, vem, meu Deus meu. Vem com a tua presença, Senhor, inundar os nossos corações. Vem usar esse meio de comunicação para tocar nesse irmão, tocar nessa irmã, tocar no lar dela, na casa dela, na família dela, no marido dela, no filho dela, nos netos, nos avós, para que o Senhor venha proteger, para que o Senhor venha abençoar, para que o Senhor, com a tua palavra, venha falar, Senhor. Tu és Deus de eternidade e eternidade, e nós somos o teu povo, rebanho do teu pastoreiro. Então vem, ó bom pastor, vem, ó bispo das nossas almas, que nos abençoa, Senhor. Louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou todas as coisas. Olha aqueles que estão enfermos, Senhor. Olha aqueles que estão, Senhor, aprisionados pela ansiedade. Olha aqueles, Santo Deus e Pai, que estão, Senhor, Deus, de alguma maneira, Senhor, entristecidos, Senhor, com medo, com receio, com pânicos. Vem libertar, vem abençoar, vem dirigir, Senhor. Que sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, esteja a tua bênção, a tua graça, o teu favor e a tua paz, em nome de Jesus. Diga amém, meu irmão. Diga glória a Deus. Isso, diga aleluia ao Senhor. Hoje é quarta-feira e nós temos um encontro com a palavra de Deus, não é? A nova vida, trazendo o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, transformando, pedindo a Deus que transforme as nossas casas em lares e os nossos lares no altar ao Senhor. Que Deus possa abençoar a meditação nesta noite, que Deus possa nos abençoar. Meu muito bem-vindo aí a todos vocês que aí estão no final dessa live. A gente procura falar o seu nome, tá bom? Valorizando a você, valorizando essa condição. A palavra da meditação nessa noite encontra-se no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, né? O primeiro evangelho em ordem cronológica do Novo Testamento, mas nós sabemos que o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Mas aqui nós temos em ordem cronológica no Novo Testamento, e a Bíblia, ela não está, de fato, narrado em ordem cronológica dos acontecimentos. Mas aqui, na ordem cronológica da nossa Bíblia, o primeiro evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Olha aí, o capítulo de número 4. Vão ser 11 versículos que nós vamos compartilhar, nós vamos ler. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, do verso de número 1 até o verso de número 11. Você encontrou? Se você encontrou aí, diga aleluia. Você não encontrou, a gente aguarda você, sim. Nós somos o rebanho. Tem gente que tem um passo mais, uma perna mais longa, vai mais rápido. Tem gente que vai mais devagar.
né? Tem gente que vai pelo meio, tem gente que vai um pouquinho lá atrás. Tem problema. Nós queremos caminharmos todos juntos na direção da palavra de Deus e na direção daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. O texto diz assim: a tentação de Jesus. Olha só. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Para ser o quê? Para ser tentado pelo diabo. Olha o que a Bíblia me diz. E verso de número 2. E depois de jejuar, quantos dias? 40 dias e 40 noites. Olha, teve o quê? Teve fome. E então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Verso de número 4 diz assim: Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito para que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçardes em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviam. Olha que maravilha! Olha, amados do Senhor, que situação, que relato bíblico. Logo depois da condição do batismo de Jesus, no principiar dali da sua caminhada, não é? De Jesus, nesses 3 anos e 6 meses que o Senhor vai exercer o seu ministério terreno, vai curar, vai abençoar, ele sai do batismo das águas e a Bíblia me diz que ele é levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. Olha que condição, como é que o próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, leva Jesus para esse deserto e com o propósito de ser tentado pelo inimigo de nossas vidas, ser tentado pelo diabo. Então eu fiquei a meditar e a pensar, por que é que Deus nos permite passar por desertos nessa vida? Não é? Se o próprio Filho de Deus, ele vive um momento dessa provação, ele vive um momento dessa circunstância, como nós, que somos homens e mulheres, somos servos, somos aqueles que seguimos os passos do nosso Senhor, do nosso Salvador, não iremos também passar por essa situação? E comecei a analisar essa circunstância, esse momento adverso que todos nós estamos passando, que na realidade é um verdadeiro deserto, não é? As ruas estão desertas, os shoppings estão fechados, as lojas estão fechadas, os parques estão fechados, a Disney, toda essa situação está tudo fechado. Então, na realidade, é um verdadeiro deserto, não é? Mas por que o Espírito Santo de Deus leva Jesus para esse deserto? Para podermos entender isso, nós precisamos ir lá no Antigo Testamento. Sim, o Antigo Testamento é a sombra das coisas que no Novo Testamento iriam acontecer e tudo perfigurava a pessoa de Jesus Cristo, do Messias. E lá no Antigo Testamento, para ser mais exato, no livro de Levíticos, sim, Levíticos, capítulo de número 16, do verso de número 10,
Deixe-me repetir para você pegar a referência bíblica. Você está aí com a sua Bíblia na mão? Então, olha, coloque os seus olhos, né, no livro de Levíticos. Livro de Levíticos, capítulo de número 16, verso de número 10. Você encontrou? Olha o que diz o texto. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como o bode emissário. O que tem a ver essa condição desse bode emissário aqui, lá, com o Senhor Jesus sendo levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado? Essa condição aqui de Levítico, capítulo de número 16, é, na realidade, a condição de ritos, de cerimoniais. O livro de Levítico é esse livro de cerimoniais, não é? De ritos, de rituais, para que os sacerdotes, o povo de Deus, pudesse então adorar ao Senhor. E nessa condição do livro de Levítico 16, está dizendo que aqui o sacerdote, uma vez por ano, ou seja, lá no 10º dia do 7º mês, ele iria até a presença de Deus no dia da expiação, no dia do perdão. O judeu chama esse dia de Yom Kippur, não é? O dia do perdão. E nesse dia do perdão, o sacerdote se aparamentava com as suas vestes, o sacerdote providenciava para ele um cordeiro, uma ovelha, para fazer sacrifício pela sua casa do pecado, e o sacerdote aparamentado chegava na presença, na porta da congregação, uma vez só por ano. E chegava lá, trazendo 2 bodes. Esses 2 bodes era a própria congregação de Israel que dava para o sacerdote, e trazia uma ovelha, trazia um cordeiro. Sobre esses 2 bodes, o sacerdote ele iria lançar sorte. A sorte que caísse sobre o bode, então esse bode, um deles iria para o Senhor para ser imolado pelo pecado. O outro bode era levado para ser solto no deserto, no lugar sem habitação. Simbolizava a remissão dos pecados, porque antes desse bode ser levado até o deserto, a minha Bíblia me diz, e eu quero compartilhar com você, você está aí, Levítico 16, olha agora o verso de número 20, 21 e 22. Acompanhe comigo. Levíticos, capítulo 16, verso de número 20, 21 e 22, diz assim: havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o quê? O bode vivo. E Arão porás ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados. E o porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então, esse bode emissário que aqui está, que foi escolhido pelo Senhor, foi escolhido para levar os pecados e vai ser levado até o deserto. O profeta Isaías nos diz que ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas enfermidades. Então Jesus vai começar o seu ministério sendo levado pelo Espírito Santo para esse deserto. Vai começar essa condição no deserto, nessa condição de prova, não é? Há um propósito de Deus. Olha, o verso de número 1, Mateus, capítulo 4, verso de número 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tem um propósito. Deus, muitas das vezes, nos permite, né, que nós venhamos a passar
desertos na nossa vida e sempre tem um propósito. O propósito é de nós sermos provados. A provação não tem o intuito de te derrotar, não. O intuito é de amadurecimento. Deus nos permite viver situações, circunstâncias que são verdadeiros desertos na nossa vida. Quem de nós não vivemos algum momento desse na nossa vida? Mas e o propósito de Deus? Porque Deus permite? Porque Deus permitiu Jesus ir? Porque Ele sempre tem coisas maiores e melhores para nós no final desse deserto. Primeiro que você nunca vai sair desse deserto da mesma maneira como é que você entrou. Você vai sair mais fortalecido, mais amadurecido, cheio de experiência, cheio de situações que você vai ver a ação de Deus. Você vai olhar para você e você vai reconhecer as suas fraquezas, suas limitações, mas também vai reconhecer o poder de Deus que está sobre a tua vida. Porque o Senhor não te abandona lá, naquele deserto, sozinho. Ele vai junto com você. Ele está presente. Ele está junto, ele está unido, né? Deus há de abençoar a tua vida. E olha, você vai reconhecer que há áreas na sua vida, depois desse deserto, ou nesse deserto, que precisam de mudanças e que precisam de transformação. Olha o que a palavra do Senhor nos diz no livro de Deuteronômio. Isso, livro de Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, capítulo de número 8. Abra aí, versículo de número 16. Olha aqui, que versículo que vai elucidar, não é? O porquê que Deus permite que venhamos a passar por desertos na nossa vida. Olha aí, Deuteronômio, capítulo 8, verso de número 16, que diz assim, que no deserto te sustentou com maná. Então você veja que Deus te leva e te permite ir a deserto, mas Ele no deserto te sustenta, com provisão sobrenatural, com coisas que você não tinha experimentado na tua vida. Pode ser até para outros que não têm abundância, pode ser que para outros tenha escassez, mas para Deus não. Para Deus é sustento. Sustento. E Ele diz que no deserto te sustentou com maná e que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, a fim de fazer o quê? O bem. Então Deus nos permite um encontro, né, nosso, um encontro de realidade nossa, de verdade nossa, de transparente nossa. No meio dessa aflição, nós percebemos quem verdadeiro nós somos. Então nós nos submetemos, nós nos humilhamos, nós reconhecemos que precisamos de ajuda. E nessa condição de humilhação, passamos pela prova. Sim, pela prova. Quantos de nós estamos passando por provas, por situações, circunstâncias em que choramos, em que nós nos derramamos, em que parece que o chão ele se abre e nós não temos amparo, segurança natural e precisamos buscar o Senhor, não é? Mas o final dessa história, o final dessa entrada, o final dessa ida até o deserto é te fazer bem, amadurecer a tua fé, né? Trazer com que a graça, o crescimento de Deus, né, espiritual na tua vida, a misericórdia diária de Deus na tua vida, a provisão de Deus na tua vida. Né? Olha o que Pedro, o apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro, agora é lá no Novo Testamento, lá perto de Apocalipse, abre aí, livro de Apocalipse, aí vem caminhando um pouquinho para trás. 1 de Pedro, capítulo de número 1. 1 de Pedro, capítulo de número 1, verso de número 6 e verso de número 7, falando a respeito das condições, das provas que nós passamos nesses verdadeiros desertos da vida. 1 de Pedro, capítulo 1, verso de número 6 e verso de número 7. Você encontrou aí? Diz assim, nisso exultais, ou seja, se alegre, fique feliz. Por quê? Como? Exultais, embora no presente, por breve tempo. Ele chama essa provação, esse ciclo do deserto, de breve tempo. Né? Por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações.
Ele reconhece que nessas provações, muitas das vezes, nós nos entristecemos, nós sentimos o peso, né, dessas provações. Mas no verso de número 7 ele vai dizer assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, a confirmação do valor da fé, a certeza da tua fé, a confiança, a convicção desta fé que vai se concretizar nas atitudes de dependência de Deus, né? Muito mais preciosa do que o ouro perecível. Ele lembra, o ouro é perecível, o ouro perece, o ouro é roubado, o ouro é perdido, mas a fé, ela está constantemente abrigada em nossos corações. Ela é a razão, ela é a origem, ela é um motivo, ela é um dom de Deus que Deus nos dá, não é? Redunde, mesmo apurado, ó, pelo fogo, ou seja, o ouro, quando ele é retirado, ele passa pelo fogo para ele ser purificado, para que aquelas impurezas saiam. As provações vão tirando as impurezas de dentro de nós, as provações vão fazendo com que cada um de nós sejamos filtrados na nossa fé, né? O suprassumo da condição, né? E vem a redundar em 3 motivos. Primeiro motivo, louvor a Deus. Você vai louvar o Senhor. Depois que você passar por essa luta, ou no meio dessa provação, ou quando você tem a sua fé maturada, a sua fé ali alicerçada, que você vê, meu Deus, não tinha como, mas é o Senhor que está me sustentando, é o Senhor que está me levando, é o Senhor que está me firmando, você vai dar louvor ao Senhor. E esse louvor vai redundar em glórias, glórias ao nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor, e em honra ao nosso Deus, na revelação de Jesus Cristo. Então o deserto, então a prova, então esse momento de adversidade que você está vivendo é para crescimento espiritual. É para benefício. Sim, benefício. Olha, volte um pouquinho atrás. Volte aí. Vá passando Hebreus, não é? Aí você vai chegar aqui, na realidade, antes de você chegar em Hebreus, você vai passar por Tiago. Aí abre a epístola de Tiago, capítulo de número 1, verso de número 12. Você encontrou? Tiago, capítulo 1, verso 12. Verso 12. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Tiago diz que é feliz o homem, é feliz a pessoa que consegue passar por essa provação, que consegue passar por essa provação do deserto, que consegue sentir a aridez do deserto, o calor do deserto, a inconstância do deserto, mas ele é perseverante na sua fé. Porque depois de ter sido o quê? Que está escrito aí no verso 12? Depois de... Não escutei. Depois de ter sido aprovado. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tem um propósito dessa aprovação. Tem um propósito de nós estarmos passando por todas essas circunstâncias, essas situações, esse deserto que nós estamos vivendo. Tem um propósito de Deus. No final desta caminhada, quando estivermos saindo desse deserto, é que nós vamos perceber que nós entramos de uma maneira, mas estamos saindo de outra totalmente diferente, transformados. Então, há um propósito. E o propósito não é te derrubar, o propósito não é acabar contigo, o propósito é que você seja aprovado. E Deus vai te dar força, Deus vai te dar sustentação para essa condição. Deus seja louvado. O nome do Senhor será glorificado. E nós vamos honrar o nome do Senhor nosso Deus. Mas veja comigo essa condição. Diz a palavra do Senhor no verso de número 2, lá de Mateus, né? Nós estamos em Mateus, esse relato da tentação de Jesus estão nos 3 evangelhos sinóticos, né? Os evangelhos que trazem a mesma narrativa, né? Quase todas as narrativas que estão em um estão nos outros. E nesse evangelho sinótico de Mateus 4, o verso de número 2, olha aí o que diz. E depois de jejuar, quantos dias? Quantos? 40 dias
e 40 noites. Jesus teve o quê? Teve fome, diz a palavra de Deus. Jesus, ele teve fome. Jesus era 100% Deus e 100% homem, não é? E ele teve fome, diz a palavra do Senhor. Você veja, meu querido e minha querida irmã, que o adversário se apresenta agora, depois de 40 dias. O adversário não se apresentou logo nos primeiros dias, não. Ele esperou passar 40 dias, esperou passar 40 noites. Ele esperou Jesus ter realmente fome. E quando Jesus realmente tinha fome, ele se apresentou. Isso me ensina que o inimigo de nossas vidas, ele não vem tentar, ou ele não vem colocar dúvidas, ou ele não vem provar a cada um de nós nessa situação, quando as coisas estão tudo bem. Não, é na condição da maior intensidade. É sim, é quando nós passamos pelos problemas, pelas dificuldades maiores, não é? E quantos estão aí desesperados nesse momento? E olha que o inimigo tentou Jesus e vai tentar Jesus na condição natural. Olha só, verso de número 3, diz aí: então o tentador, aproximando-se, diz: se és filho de Deus. Olha como é que quer colocar dúvida. Olha como é que quer colocar incerteza. Olha como é que quer trazer insegurança. Olha como é que ele tenta, de todas as maneiras, fazer com que a pessoa fique pensando e dizendo: é mesmo? Será mesmo? Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus estava com o quê? Com fome. E aquelas pedras ali, o inimigo está dizendo: se você é filho de Deus mesmo, transforma em pães. Para você saciar sua fome, para você comer. Olha como é que o tentador vai tentar naquela que é a condição mais frágil daquele momento que Jesus estava vivendo depois dos 40 dias e 40 noites. Olha como é que ele tenta na nossa fragilidade, naquilo que nós estamos mais sensíveis, naquilo que nós estamos mais fragilizados. Quantas pessoas agora desesperadas pelo pão, pensando como é que eu vou pagar as minhas contas, né? Nesse final de mês, hoje é dia 30, como é que eu vou pagar de novo as contas nesse começo do mês? Olha, eu já fiz tanto sacrifício, eu já me virei de um lado, já me virei de outro. Como é que eu vou fazer se ainda vamos estar nessa condição social de não podermos sair, de não podermos trabalhar? Quantas pessoas estão desesperadas dentro desse deserto? E as pedras que se apresentam, e o inimigo dizendo na mente, influenciando e tentando dizer: tá vendo? Transforma aí, transforma em pão. E as pessoas pensando como é que vão conseguir, preocupadas, não é? Preocupadas. Mas você se lembra da oração que o Senhor Jesus, ele ensinou aos seus discípulos? Ele disse: pediu ao Pai o pão nosso de cada dia. Diga para a pessoa que está aí do teu lado aí: olha, o pão é diário. Diga para ela: o pão é diário. Isso, o pão é diário. Meu irmão, Deus me traz aqui para poder te dizer que o pão é diário. A provisão é diária. É Deus que vai te dar e está te dando diariamente a provisão do pão. Então não fique preocupado com o pão de amanhã, não fique preocupado com o pão do dia 10, com o pão do dia 15, com o pão do dia 20. É diária a provisão de Deus. É o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje, sabe? Lá no deserto, você se lembra? Durante 40 anos, o Senhor alimentou o seu povo. Durante 40 anos, as pessoas, elas saíam das suas barracas e iam colher o maná. Aquele maná era diário. Todo dia elas iam colher. Se elas colhessem por 2 dias, um dia ficava podre. A não ser na sexta-feira, porque no sábado o Senhor queria que se dedicasse aquele dia a Ele. Mas a provisão é diária. A provisão é diária, meu irmão. O Deus que te deu o pão desse dia, o pão de hoje, é Deus para te dar o pão amanhã também.
É Deus para te dar essa condição, para que tenha o agir de Deus, para que tenha a benevolência do Senhor. Sabe por que o pão é diário? Para que nós estejamos numa dependência diária de Deus. Precisamos ser dependentes de Deus. Precisamos ter esse relacionamento de dependência. Precisamos ter esse relacionamento, né? Dessa condição, dessa situação. Aí, meu querido, como o inimigo percebeu que a resposta de Jesus foi na palavra, porque se nós queremos vencer as adversidades da nossa vida, mesmo no deserto, temos que levar a palavra de Deus, não é? No nosso coração. Porque se não levarmos a palavra de Deus no nosso coração, nós vamos querer transformar pedras em pães. E transformar pedras em pães, meu querido, é tentar usar de artifício, de situações, de circunstâncias que vão ser desagradáveis ao Senhor para poder solucionar a situação da nossa vida no dia de hoje. Aí o inimigo, o Jesus vai e diz assim, olha, no verso de número 4, acompanhe comigo. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Oh, Jesus cita Deuteronômio, capítulo de número 8, verso de número 3, que nem só de pão. Não são só as coisas naturais que vão satisfazer a tua vida, não são só as coisas naturais que vão trazer alegria para a tua alma, não são as coisas naturais que vão conseguir te dar segurança. Onde estão os bens, as casas, os carros? Onde estão o dinheiro das pessoas que agora estão acometidas com essa virose, com esse vírus? Não é? Onde estão? Que segurança traz? Nenhuma. Só Deus. Só a palavra de Deus bem guardada no nosso coração. Só essa palavra vivenda e sendo viva, ela é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, fazendo com que a nossa vida venha depender da palavra, e não das circunstâncias, e não da adversidade, e não do momento, mas da palavra de Deus, da palavra de Deus, não é? Da palavra que procede da boca de Deus. Aí diz o verso de número 5, e aqui o inimigo está tentando o Senhor Jesus nas coisas naturais, né? Nas coisas que ele pode perceber. Então o inimigo vai levar até a cidade santa. Olha que audácia. Ele leva até a cidade de Davi, ele leva até a cidade de Jerusalém, e ele coloca Jesus, né? Colocou no pináculo do templo, em cima, na parte mais alta do pináculo do templo. E agora ele não vai mais usar as coisas naturais, as coisas que estão ali, mas ele vai usar a própria palavra de Deus. Olha que coisa. Verso de número 6. Ele disse, se és filhos de Deus, atire-te para baixo. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha o inimigo citando o Salmo de número 91. Olha o inimigo falando a respeito do verso de número 11 e do verso de número 12, usando a própria palavra de Deus para confundir, para poder colocar dúvida. Se tu és, olha como é que ele tenta, e olha como é que ele tenta no emocional, olha como é que ele tenta no nosso emocional, não é? Quantas pessoas emotivamente desesperadas, ansiosas, com instabilidade emocional. Quantas vezes as pessoas, nas condições emocionais, elas traçam e tomam decisões completamente erradas, que depois elas vão se arrepender. Não avaliam, não raciocinam, não meditam, não ponderam, não é? Então, olha, no emocional, se és filho de Deus, no emocional, tentando desarticular, joga-te daí para baixo, te atira, né? Se tu és, se você é filho de Deus, o que você está passando por isso? Se você é filho de Deus, se você é crente, se você crê no Senhor, como é que você está vivendo esse momento aí difícil? Olha como é que ele tenta agir, né? A artimanha, né?
Você está vivendo esse momento de adversidade? E ele te leva a tentar aprovar a Deus. Tentar provar a Deus. Se eu sou fiel a Deus, se eu estou na igreja, se eu leio a Bíblia, se eu oro, por que eu estou vivendo esse momento? Então deixa eu me atirar daqui para ver se eu vejo algo sobrenatural de Deus. É o momento, amados do Senhor, de nós nos resguardarmos. As orientações das autoridades constituídas é para cada um ficar na sua casa. E não é para mim poder tentar o Senhor, meu Deus, me lançar. Me mandam ficar em casa, mas deixa eu dar um pulinho ali na rua, deixa eu dar uma passeada ali, deixa eu dar uma respirada ali, deixa eu ir. Será que isso não é tentar o Senhor? Será que isso não é colocar Deus à prova? E quantas não são as situações e circunstâncias da nossa vida que nós queremos colocar Deus à prova? Deixa eu ver se Deus me ama mesmo, deixa eu ver se Deus é comigo mesmo, deixa eu ver se Deus vai acontecer, vai fazer. O inimigo de nossas vidas está falando para o Filho de Deus, para o próprio Senhor Jesus, se tu és Filho de Deus, atira-te daí. Não podemos colocar Deus à prova. Não podemos, amados do Senhor, trazer e tentar o Senhor com nossas atitudes. Deuteronômio capítulo 6, verso de número 16, diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus, como lá em Meribá. Lá em Meribá, o povo de Deus, naqueles 40 anos do deserto, tentaram o Senhor, ficaram com sede, ficaram com falta, com insegurança, e disseram, queriam até apedrejar Moisés, disse, tu nos tirasse lá do Egito, para que a gente passasse por esse momento, morrêssemos aqui. Eles tentaram o Senhor, e Deus providenciou, então, da rocha, para que jorrasse. Moisés feriu a rocha, uma alusão a todo o sofrimento que Cristo iria passar ali na cruz do Calvário, e Deus deu de beber aquele povo. Mais de 2 milhões de pessoas, fora gados, mulheres, crianças, idosos, Deus sustentando, Deus provando, Deus ali providenciando o benefício de cada um deles nessa circunstância. Agora o Senhor Jesus vai responder aqui a ação do inimigo, conforme nós temos que responder quando as dúvidas vierem na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso coração, apropriarmos das promessas do Senhor e dizer, eu creio na palavra de Deus. E diz o verso de número 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, diz a palavra do Senhor. O Senhor está respondendo com Deuteronômio, capítulo de número 6, verso de número 16. Aí o inimigo, não satisfeito, vai pegar Jesus e diz o verso de número 8. Olha só. Verso de número 8. Você está olhando aí? Mateus 4, verso de número 8. Levou ainda o diabo, Levou ainda o diabo a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, verso de número 9, tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Olha o que o inimigo faz. O inimigo leva ele a um monte muito alto, e o inimigo vai mostrar a glória de todos os reinos do mundo. O inimigo tenta nos tentar dessa forma. Ele tenta tirar o nosso foco. Ele tenta te mostrar aquilo que você não tem. Ele tenta te fazer você olhar para aquilo que você não tem. Ele tenta desviar os teus olhos. Ele tenta desviar você daquilo que você tem. Você não consegue mais contemplar aquilo que você tem. Você começa a desvalorizar, a não dar valor àquilo que você tem. E começar a valorizar aquilo que você não tem. Ele trabalha dessa forma. Foi assim que ele apresentou o Senhor. E é assim que ele vai querer se apresentar muitas das vezes na nossa vida. Ele vai querer que você valorize aquilo que você não tem. É mesmo, né? Eu não tenho isso. Você não vai se lembrar que tem aquilo outro e não vai valorizar. Você já tem. Você já tem. Deus já te deu. E quando você desvaloriza aquilo que você tem, você desvaloriza os benefícios que o Senhor já te deu. Aquilo que o Senhor já te agraciou.
Olha em volta aí. Olha em volta aí da sua casa. Olha em volta de você. Olha as pessoas que estão à sua volta. Olha quantos benefícios que o Senhor está te dando. Olha o ar que você está respirando. Olha a vida. Olha a salvação em Cristo Jesus. Olha o teto que você tem. Olha a oportunidade que nós temos de acompanhar a ter aqui via esses meios de comunicação. Nós temos que valorizar aquilo que Deus já nos deu e não olharmos para aquilo que nós não temos. Temos que valorizar aquilo que nós temos para que, se amanhã ou depois viermos a perder e sair do nosso curso, não venhamos a perder por falta de zelo, mas por uma condição de oportunidade que Deus está criando para coisas maiores e coisas melhores. Então valorize o que você tem. Valorize a tua família, valorize a tua esposa, valorize os teus filhos, valorize aquilo que o Senhor já te deu, valorize isso. Valorize cada um desses benefícios. Não é? Não fique olhando para as coisas que você não tem, até porque elas não estão aí perto de você, estão num campo imaginário, estão numa situação que o inimigo propõe. Né? E Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 18, abra aí a palavra do Senhor, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 4, olha o que diz o verso de número 18. Olha como é que ele chama a nossa atenção. Diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são o quê? Temporais, e as que não se veem, essas são eternas. Então, valorize aquilo que você tem, valorize aquilo que o Senhor já te deu, e espere com a sua confiança na salvação, na vida eterna, no plano salvífico de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para você e para toda a tua família. Valorize, valorize. A salvação o Senhor já te deu na cruz do Calvário. Pela fé, você toma posse. Embora você não veja, não é? Não contemple o paraíso, não foi arrebatado ao terceiro céus, como o apóstolo Paulo, mas creia, porque o Senhor Jesus falou para Tomé: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Eu e você não vimos, mas eu e você cremos na palavra de Deus. Então valorize as coisas que você tem. E olha, valorize as coisas que o Senhor, nosso Deus, nos promete na sua promessa, na sua palavra, e que estão reservados para aqueles que amam o Senhor. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem separado para aqueles que o amam. Aí, amado do Senhor, o Senhor Jesus diz assim, verso de número 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Aleluia. E com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Lucas, capítulo de número 4, no verso de número 13, diz assim a palavra do Senhor. Seria até conveniente nós abrirmos a palavra no versículo de número, no capítulo de número 4, verso de número 13. Olha o que diz a palavra do Senhor nesse mesmo contexto, dentro dessa condição. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartando-se dele o diabo até momento oportuno. E Marcos diz assim, no final dessa condição: ele estava com as feras, mas os anjos o serviam. Os anjos de Deus estão à nossa volta. O Espírito do Senhor está sobre a nossa vida. Cristo levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Nós, às vezes, amados, entramos também em desertos, vivemos situações e circunstâncias que podemos dizer que são verdadeiras provações. O momento como agora a nossa nação está passando por essa condição, o momento que você está vivendo, mas não é um momento, meu querido, para que você ache que vá tudo terminar aí. Não. É um momento de provação, sim, mas para aprovação. É um momento em que o deserto é só uma fase, o deserto é só uma etapa, logo, logo tudo isso vai passar. E você entrou de uma maneira nesse deserto, mas vai sair de outra maneira, completamente diferente. O Senhor, nosso Deus, Ele está trabalhando. Assim como lá no passado, lá no começo, na origem, Ele já providenciou todas as coisas, Ele está providenciando tudo para a tua vida. Ele já providenciou o pão de hoje, está providenciando o pão de amanhã. Ele deseja que você somente a Ele venha dar glória, somente as promessas do Senhor estejam no teu coração. Ele deseja que você perceba e ore e agradeça a Ele pelo que Ele já te deu, né? Pelo que você tem, pelos seus benefícios, pelas suas misericórdias, pela sua proteção, pelo seu amparo. Talvez você esteja passando um momento de dificuldade, um momento de luta, mas eu desejo que você creia que Deus, Ele está aí com você, está aqui comigo, nesse deserto em que nós atravessamos. E que esse deserto não é o fim. Isso tudo vai passar. Nós precisamos confiar no Senhor. Que quando sairmos desse deserto, a nossa fé vai sair mais fortalecida. A nossa esperança e a nossa expectativa vão se transformar numa condição de experiência. E que nós vamos viver e estamos vivendo os milagres da proteção de Deus sobre a nossa vida. Por isso eu quero, junto com você, nesse momento, orar ao Senhor. Pedir ao Senhor a bênção dele. Pedir que o Espírito do Senhor venha trazer paz ao nosso coração. Que sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, repouse a plenitude das promessas de Deus. Que o teu espírito te aquiete. Que a tua alma tenha conforto nos braços e na promessa do Senhor nosso Deus. E sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, estejam as bênçãos do Altíssimo. Vamos orar. Vamos juntos clamar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero orar junto com esse meu irmão, com essa minha irmã, com a igreja do Senhor, Pai. Nós queremos orar, Pai, nesse momento, meu Pai. Clamar, meu Pai, pelos Senhor, que estão vivendo verdadeiros desertos, vivendo, Santo Deus e Pai, verdadeiras provações. Aqueles, Senhor, que estão sentindo o calor, meu Pai, a intensidade do momento da adversidade, Pai. Aqueles, Senhor, que estão, meu Pai, com vidas, meu Pai, passando por sofrimentos, angústias, meu Pai. Aqueles que estão pensando como é que eu vou conseguir o pão de cada dia, que eles possam acreditar na provisão do Senhor, que é diária, Pai. Que sobre a vida deles, Pai, esteja a tua graça, o teu favor, a tua bênção, Senhor. Que seja o Senhor abençoar esta vida, abençoar a casa dele, abençoar a família dele, protegendo, amparando, meu Pai. Senhor, que toda palavra de maldição seja cancelada, toda obra maligna, meu Pai, seja desfeita, que a poderosa ação de Cristo Jesus, através do seu sacrifício salvífico, esteja sobre a vida do meu irmão, sobre a minha vida, sobre as nossas casas, Pai. Que o sangue de Jesus venha nos redimir, meu Pai. Venha nos perdoar, Pai, das nossas faltas, das nossas falhas, das nossas iniquidades. Pai, em nome de Jesus, que seja o Senhor, que é Deus provedor, a estar, meu Pai, diariamente, Senhor, abençoando esse meu irmão. Olha aqueles, meu Pai, que trabalham na linha de frente, aqueles que são médicos, aqueles que são enfermeiros, aqueles que trabalham na higienização de hospitais, das ruas. Pai, aqueles que são PMs, Pai, aqueles, Santo Deus e Pai, que são bombeiros, aqueles que trabalham na defesa civil, Deus, em nome de Jesus, entra com providência, aqueles que dirigem a ambulância, Pai, Senhor, aqueles que estão, meu Pai, Deus, na UPA, Senhor, aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão aguardando uma vaga no CTI, Pai, aqueles que estão incubados, Pai, oh Deus, aqueles que perderam seus entes queridos, Pai, que haja conforto, que haja consolo, Pai, que haja esperança, Pai,
que todos nós vamos nos reunir, meu Pai, diante do Senhor, na tua presença, naquele grande dia, Pai. Deus, protege o meu irmão, protege a minha irmã, protege, Senhor, cada vida. Olha os idosos, Pai. Olha aqueles que estão em asilos, leprosários, manicômios, orfanatos, Pai. Aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em delegacias, em presídios, Senhor. Olha, meu Pai, aqueles que estão pelas ruas, Pai. Olha, Senhor, o Santo Pop, Pai. Deus, em nome de Jesus, olha cada vida, Pai. Olha a tua igreja na face da terra. Olha o nosso presidente, meu Pai. Deus, estende a tua mão poderosa sobre o presidente. Dá sabedoria a ele, Pai. Senhor, olha o fardo que ele está segurando, meu Pai. E Deus abençoa. Olha os homens com autoridades, Pai. Olha aqueles, meu Pai, que estão recebendo esse recurso, que eles não desviem esse recurso, mas que esses recursos sejam para salvar vidas, Pai, em benefício do povo, Senhor, que tanto já passou, meu Pai, por tantas situações e circunstâncias que estão vivendo esse momento de adversidade. Senhor, olha a tua igreja na face da terra. Olha o meu irmão, olha a minha irmã, Pai. Olha as nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. Faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém, meu irmão. Diga glória a Deus. Diga aleluias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, né? Bendito seja o Rei da Glória. Eu quero agradecer aqui aos irmãos, às irmãs, né? Que estão aqui, olha, nos ajudando nessa condição, tá bom? Que estão aqui, ó, irmã Marli, irmã Zuleika, irmã Leila, Andréia, né? Irmã Verônica, irmã Mônica, tá bom? Cada uma das pessoas que aqui estão, né? A irmã Edi também, isso, irmã Edi, irmã Edmar, né? Em nome de Cristo Jesus, irmão Antônio também, Bianca, o Anderson, nós estamos orando, irmã Conceição, tá bom? Naldinho, né? Cada um de vocês, a Rose, a Edilene, seu Edilson, a Penélope, também a irmã Andréia, né? Diácono, os diáconos aí da nossa igreja aí, diácono Ronaldo, diácono Oséias, diácono Edilson, diácono Hélio, né? O Francisco, ó, Francine Quimec também. Olha, um abraço aí também, Isabelle, também André, também Quimec, né? Que tá aí do lado também. Deus abençoe, tá bom? Timóteo, grande Timóteo, né? Luiz Severo, Deus abençoe aí a vida de cada um de vocês, a Neile também, né? Então, se porventura eu não falei o seu nome, mas sinta-se aí, olha, abraçado, tá bom? A graça, agora é assim, né? Que a gente agora faz, né? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, que sobre a tua vida, a tua família esteja a bênção do Senhor. Valorize aquilo que você tem, valorize aquilo que Deus já te deu, né? Valorize esses momentos. Já providenciamos já tudo quando for liberado, né? Pelas autoridades, para nós estarmos juntos. Estamos com saudade, mas nos encontramos aqui através dessa live e nos encontramos também pelas madrugadas em oração diante do Senhor. A tua vida, a vida da tua família estão debaixo da cobertura de oração, tá bom? Deixa eu orar e abençoar a tua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora para todo sempre. Amém? Diga eu recebo, diga glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado aí, em nome de Jesus. Se você puder compartilhar, se você puder tocar aí no sininho aí, se você puder falar para alguém aí, que o Senhor te abençoe, tá bom? Fica com Jesus. E até a próxima live. Ah, uma outra coisa. Domingo é Santa Ceia. Providencie o pão, providencie o suco de uva. Nós vamos tomar a Santa Ceia do Senhor logo depois da live que Deus está colocando no meu coração. Deus te abençoe. Tenha um complemento de semana ricamente abençoada em nome de Jesus. Deus te abençoe, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe.